Por incrível que pareça, você pode pegar mais de 30 graus, cara, 7.000 metros. Você tem que trazer de volta teus dejetos mesmo? Imagina se eu tivesse continuado no Everest, voltasse sem os dedos, cara, congelado. Não vale a pena. A montanha vai estar lá. Marcão, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou começar com você. Você sabe qual é, ou pra você, qual é a montanha mais alta do mundo? Kilimanjaro? Não, K2? também não. Muitos dizem que é o Everest. E é o Everest, na verdade. O Pedro sabe bem, né? Mas se você mudar a métrica, porque o Everest ele é acima do nível do mar, né? Se você considerar ao centro da Terra, é o Monte Chimborazo, né? Chimborazo. Sabe por quê? O que você tá dizendo? Não, porque que a Terra ela é um geóide, ela não é esférica perfeita. Então, no Equador, a distância do Equador para o centro da Terra é um pouquinho maior. E daí, se tiver uma montanha de uma altitude elevada ali no Equador, a tendência é que aconteça dela ser mais alta. E acontece. E é justamente no Equador esse Monte Chimborazo. Mas, assim, é brincadeira, né? O considerado mais alto, a altitude é o Everest. Você já subiu o Chimborazo, Pedro? Já subi. É uma montanha difícil? É muito técnica ou não? É uma montanha... ela não chega a ser super técnica, mas ela tem um trecho mais inclinado de escalada em gelo e um trechinho chatinho de escalada em rocha. Mas Qual que é a altitude dela, assim? ela tem quase 6.300 metros. 6.280 e pouco. E faz ali parte 200 ali, né? Lá no Equador, né? Tem uma curiosidade também. Foi a primeira montanha acima de 6.000 metros nos Andes a ser escalada. Por um ocidental. Ah, que massa. Por quê? Foi escalado pelo Edward Whymper, que foi conquistador do Matterhorn, Monte Cervino, montanha que fica na fronteira da Itália com a Suíça, que é a montanha do chocolate Toblerone. Sério? Ou pelo menos era, porque agora a Toblerone parou de ser fabricada na Suíça e o governo da Suíça proibiu de usar a imagem do Toblerone na embalagem. Eita porra. E daí mudaram. Tiveram que mudar. Aí eles falam que deram uma mudada no estilo da montanha para descaracterizar um pouco, né? Montanha fantástica, né? O Matterhorn, né? Uma montanha icônica no alpinismo. Você falou por um ocidental, porque um oriental já tinha dado uma... Não, porque os incas já escalavam montanha há mais de 500 anos. Então tem várias montanhas onde tem ruínas incas, o que demonstra que eles chegaram no cume. Inclusive no cume de várias montanhas dos Andes, inclusive tem essas ruínas arqueológicas, né? E no Iuiaiaico, que é a 7ª montanha mais alta dos Andes, quase no cume, praticamente no cume, foram encontradas 3 crianças incas que foram enterradas num cerimonial religioso. Aonde eu vi essas crianças? Elas estão na Argentina em algum Elas lugar, estão né? no Museu Arqueológico de Alta Montanha de Salta. Salta, exatamente. Eu tava lá e eu vi, elas estão, cara, intactas. Daí, a cada época, eles trocam, porque só fica uma exposta lá. Isso, exatamente. Durante o período, cara, é muito Ah, legal. é? Eu tinha uma, a menorzinha, quando eu fui lá. É muito legal, tá intacta, assim. Que loucura. Então, existem essas curiosidades. Que massa. Então, o alpinismo foi inventado nos Alpes. Vamos falar alpinismo, né? Subir montanhas dos Alpes. Genericamente, a gente transporta o nome pro montanhismo geral. Mas a gente vai falar andinismo, subir as montanhas dos Andes, é mais antigo que o alpinismo. Mas essas escaladas pré-colombianas, elas não deixaram influência para o futuro. Né? Ou seja, hoje a gente sabe que elas existiram por conta de pesquisas arqueológicas. Que massa. E é muito louco, né? Porque tinha criança lá em cima. Eles subiram caminhando, né? Pelas pesquisas arqueológicas, sabe-se que antes delas morrer, elas estavam já sofrendo bastante, hipóxia e tudo mais, normal, né? Montanha tão alta desse tipo. Desidratadas, né? E bêbadas de chicha, que é uma bebida alcoólica feita da fermentação de batata. E aí elas foram sacrificadas. Louco. Né? Um ritual chamado capacocha,
E você sacrificava crianças, né, para os deuses, né? E existem esses vestígios, assim como a gente tem nos Andes, nas montanhas tipo do Nepal, a gente encontra também Não. ou nunca? No Nepal, no Himalaia, é bem curioso, né? As montanhas andinas, elas eram sagradas para vários povos pré-colombianos. Uhum. No Himalaia também. O próprio Everest, o nome dele original é Chomolungma, né? Que é a morada dos deuses, né? De uma deusa especial, que eu não lembro o nome, é um nome difícil. Chomolungma já é difícil de falar, né? E aí foi batizado de Everest pelos ingleses, né? Em homenagem a um senhor que era chefe de uma missão topográfica que existiu no século XIX na Índia, chamada India Survey, que foi uma missão de fazer uma cartografia do subcontinente indiano. E aí, então, o chefe do momento em que descobriram o Everest, 1800, se não me engano, 1865, batizou o chefe anterior, que chamava Sir George Everest. E o Sir George Everest nunca viu o Everest, nunca esteve lá no Everest, né? Uhum. Mas o nome pegou. É mais ou menos o que acontece com o Monte McKinley? Ou... Exato. Né? O McKinley, né, sempre foi chamado de Denali, localmente, pela população que vivia lá. Aí esse McKinley foi um presidente americano, que inclusive foi o cara que anexou o Havaí. E ele nunca foi para o Alasca, nunca foi para aquela região onde fica o Denali. Então foi batizado, mas assim, nunca pegou aquele nome, cara. Até hoje é Denali. Ninguém chama o McKinley de McKinley. Uhum. O pessoal sempre chamou de Denali, mas parece nos mapas, né? Aí o Obama, ele tipo, tirou esse nome, né? Assim, agora vai voltar o nome original. E aí, pra contrariar, o Trump voltou a McKinley de novo. Mas a galera chama de Denali, cara. Uhum. Né? Imagina você chegar a uma montanha aqui, o Anhangaba. Eu vou chamar de Fernando Henrique Cardoso. Sabe? Não vai pegar. Sim. Né? Por mais que vire oficial, o que importa é a galera que Exato. Faz, né? Você que está nos assistindo, esse é o Capivara Talk, um podcast com conversas fora da caixa. Eu sou o Gabriel, estou aqui com o Marcos hoje. E o nosso convidado de hoje é o ilustre Pedro Hauck. O Pedro, além de geógrafo e empresário, ele é um dos montanhistas mais renomados do Brasil, um dos montanhistas mais experientes, principalmente quando a gente está falando em montanhas de altitude, montanhas acima de 5.500 metros, 6.000 metros. E o Pedro acabou de voltar de uma expedição para o Monte Everest. Acabou de voltar de lá. E ele está aqui hoje para contar, para dividir, compartilhar essa história com a gente, explicar, né, contar os perrengues que ele passou, como é que foi. Pedro, eu já te acompanho há muito tempo, né, pelo YouTube, as suas histórias lá do Alta Montanha. E estava acompanhando pelo Instagram porque você estava gerando muito conteúdo, né? Quando você estava lá, você estava postando, falando... O Pedro postava questão de meteorologia, condição da equipe, condição dele, física. E, cara, você, assim, não sei se foi sem querer, mas não no sentido pejorativo. Isso meio que... A minha impressão é que, tipo, virou um reality show legal, assim, não pejorativo. Porque a gente queria acompanhar, o público que estava aqui ficou na expectativa, putz, quais são os próximos capítulos, o que vai acontecer, né? Você sentiu uma conexão, você sente uma conexão assim com o público agora que com essa questão das redes sociais que você está lá no Everest e consegue postar, consegue conversar com alguém, você consegue ter essa relação? Como é que é isso para você? Essa experiência do Everest, ela potencializou. Eu comecei a fazer esses vídeos curtos, né? Porque eu faço vídeos longos. E você viu que você fez a introdução e ela já passou do tempo, porque você vai dando corda e eu vou falando. Sim. Não é? Mas eu comecei a fazer esses vídeos narrados, né? Eu vou pegando imagem, fui pegando a manha de fazer isso e tal. Dá pra aprimorar, né? Agora, recentemente, né? Eu sou meio cringe, né, cara? Eu tenho 43 anos, entendeu? Então,
eu tenho que aprender a fazer as coisas, né? Mas calma lá, não sou ultrapassado também. Então, eu comecei a fazer esses vídeos na temporada de verão, né? Porque o meu ano é dividido em temporadas. Então, durante o verão, eu trabalho na Argentina e no Chile. Então, eu guiei o Aconcagua 2 vezes, né? Expedição longa, né? O Aconcagua são 18 dias. Aí depois eu fui pro Chile e guiei 2 vezes o Orros do Salado, que é a montanha mais alta do Chile. Uhum. É a segunda mais alta dos Andes, ela só tem 70 metros a menos que o Aconcagua. E tem uma curiosidade, é o vulcão mais alto do mundo. Né? E aí eu fui fazendo esses vídeos. E assim, claro que deu super certo. Mas é quando você chega no Everest, aí o Everest ele dá um turbinamento, né? Porque ele mexe com a imaginação das pessoas. É a montanha mais famosa do mundo. Uhum. Então todo mundo quer saber, todo mundo quer ver, todo mundo quer participar. E, putz, foi muito interessante. E eu fiquei muito surpreso com a reação, já que ele furou minha bolha, né? De ver que a galera gostou. E, assim, um ou outro comentário negativo, às vezes nenhum, né? Só positivo, que é raro também, porque se você fura a bolha, se você é visto por muita gente, vai ter gente também criticando. Claro. Né? E não, a galera gostou. Então achei bem legal. Bem legal. E isso serve como um combustível, né, cara? Porque você tá lá e tá na dificuldade. Querendo ou não, é um perrengue diário ali que você vai trabalhando todo dia. E isso vai te motivando, né? E assim, a gente vai se motivando cada vez mais, né? E cada vez mais você vai querer registrar mais, né? Pra contar mais e melhor. E deu bem certo, assim. E claro que chegavam uns momentos que, cara, super ofegante, numa situação complicada. Eu tirava lá o celular do bolso rapidinho, fazia uma gravação rapidinho. E aí ficava mais autêntico, né? Com menos filtro. Uhum. Então, foi bem bacana. Muita gente me deu esse feedback que isso mostrou a realidade de uma expedição dessas. A parte boa, né? E a parte mais complicada também. Vamos falar, a parte mais, entre aspas, Nutella, porque o acampamento base do Everest e tal, ele é muito bem estruturado, eu mostrei isso, uhum. né? Eu mostrei pra galera, ó, o Everest, não pense que você vai chegar na base e vai ser tudo precário, não, cara. Tem chuveiro, né? Tem uma estrutura muito boa. Na nossa expedição a gente tem cozinheiro, o cara cozinha bem pra caramba, conheço o cara desde 2018. Sucra, o nome dele, ele foi dono de restaurante de Katmandu. E uma equipe de cozinha. E tem um cardápio, cara. Você pode escolher o que você quer, assim. Hoje eu quero comer hambúrguer. Eu não quero comer comida ocidental, eu quero comer algo mais local, vou querer um momo. Então tem essa possibilidade. Mas é um afago, por outro lado, a montanha não é fácil. Uhum. E aí depois vem a pauleira, né? Mas como é que funciona? Você escolhe o cardápio e... Eu escolho a comida que eu vou comer. Por exemplo, eu janto e escolho o café da manhã. Mas isso tá tudo incluso em algum... Tá tudo incluso. Ah, tá. Uhum. Não preciso pagar por isso. Já paguei antes. Já pagou antes. Então, assim, são diferenciais que as empresas te oferecem, né? Que são várias empresas que oferecem serviço no Everest, para escalar o Everest, né? Tô com meu boné aqui, ó. A empresa é essa aqui, nepalesa. Que a gente trabalha com eles, né? A minha empresa é essa daqui, ó. Soul Outdoor, né? Que é uma empresa que eu tenho eu e minha esposa. Aliás, minha esposa tá na Bolívia. Ontem ela escalou a montanha mais alta da Bolívia. Olha só. E aí, depois de amanhã, eu encontro com ela lá. Que a gente vai guiar algumas expedições por lá. E a gente tem um acordo comercial com essa empresa. Então, eles oferecem pra gente os serviços e a gente vende para brasileiro. Inclusive, vários brasileiros assim, manda mensagem lá pra Soul e ele manda pra mim. Atende esse cara aí. Então, é um acordo comercial que a gente tem com eles. Que massa. E é uma empresa muito boa lá no Nepal, né? Hoje é a segunda maior. E a gente começou mais ou menos juntos, que foi uma coisa curiosa, né? Enfim, as empresas elas vão fazendo alguns diferenciais. É claro, essa, assim, um serviço standard. Agora tem, algumas empresas que oferecem luxo, né?
Então, assim, o Everest, ela é uma montanha, muita gente às vezes fica até meio horrorizado, porque acha que na essência do montanhismo não é isso que a gente vê, né? E tem esses serviços diferenciados. Mas isso vai só até o acampamento base, o luxo. Depois fica mais simples. Né? Tem até empresas que conseguem oferecer um pouco mais de luxo, entre aspas, até o acampamento 2. Né? Mas depois disso, cara, E tem uma galera que compra o pacote para ir só até o base. Sim, eu faço bastante isso. É o trekking do acampamento base. Que apesar de estar ali no Everest e tal, é tranquilo. Mas é isso que eu ia te perguntar. Qual é o grau de nutelice de você ir até lá e só ir até o base e voltar? Porque é uma viagem da porra, né? Até lá. Então, aí tem várias maneiras, assim, no trekking. Tem vários roteiros. Tem o tradicional, né? Vamos falar assim, que é o clássico. Você chega até o acampamento base, né? Seguindo o Vale do Khumbu, né? E aí eu ofereço umas coisas um pouco diferentes, né? Uma volta por um outro vale, onde a gente atravessa um passo montanhoso que tem uma geleira que chama-se Chola Pass, e aí fica um pouco mais longo. Então, assim, naquilo que eu ofereço, o meu roteiro mais longo na base do Everest, eles são 14 dias de caminhada. E dá 140, 150 quilômetros, né? Se você diluir nos 14 dias, ok, né? Mas cansa. Mas não é nada impossível. Você tem que ter... 14 dias ida e volta. Ida e volta. Mas tem que ter um mínimo de preparo. O gordinho tem comedor de hambúrguer lá vai incomodar, né? Ele não vai conseguir. Então, assim, a pessoa... E como ela faz? Se o cara arrega no meio lá. Aí, se o cara arrega no meio... Já aconteceu? Não sei. Ou ele para e descansa mais tempo. Então, tem que ter um Sherpa para acompanhar ele pro resto da viagem. Ou, às vezes, o cara tem que pagar um helicóptero pra voltar. Já rolou disso? É difícil. Não rolou desse jeito. Já tive, assim, gente que voltou de helicóptero porque ficou doente. Aí o seguro, né? O seguro de resgate foi lá e pagou esse helicóptero, né? Até porque as pessoas que... A gente faz uma triagem, né? E a pessoa também que quer fazer um negócio desse já tá ciente que tem que ter... Não pode ser sedentário. Então, a pessoa sedentária não consegue. Agora, se você não é sedentário, mas também não é montanhista, né? Pratica outro esporte, mas tem uma boa condição física, você vai tranquilo. Vai tranquilo, né? Porque nesse caminho até a base do Everest, a gente não precisa de acampar, ele tem uma boa estrutura. Isso é uma característica do Nepal. O Nepal é o país do trekking. Mas ele não é o país do trekking porque ele optou por isso. Ele é o país do trekking porque é um país tão pobre que eles não tiveram tempo de construir estrada. E assim, na região do Everest é uma região super montanhosa, então seria muito difícil construir uma estrada, né? E muito caro. Então, assim, as pessoas andam por trilha mesmo. Você vai andando pelo interior do país e essas trilhas, elas têm toda a estrutura que uma estrada tem. Elas têm pousada, elas têm restaurante. Só não tem posto de gasolina porque não tem carro. Tá certo? Mas assim, você vai andando. Até tem uma coisa curiosa. A minha irmã é casada com um suíço. E a tia desse meu cunhado suíço era montanhista na década de 80. Mora na Suíça, né? E ela ia pro Nepal. Ela foi até escalar a montanha de 8.000 metros. E ela se casou com um nepalês. E esse nepalês, ele me conta que quando ele era criança, lá na década de 60, quando tinha, por exemplo, casamento de um familiar, eles iam, caminhavam por um mês inteiro, iam no casamento e voltavam um mês inteiro caminhando. Então, fazia parte deles. Então, você pega hoje o povo Sherpa, que é a etnia que vive na região do Everest, né? Quando eu falo de Sherpa, muitas vezes as pessoas acham que o Sherpa é o carregador, é o cara que carrega as coisas. O Sherpa é uma etnia. Eles são descendentes de tibetanos. Então, eles moram na região do Everest, nessa região que não tem estrada. Então, assim, imagina, o cara tem lá uma terrinha com batata, e ele colhe essa batata e vai vender em outro local, ele tem que carregar tudo nas costas. Então, esse tipo de camponês, que está acostumado a carregar as coisas na costa, tudo mais, uma vida muito rústica, acaba produzindo excelentes montanhistas. Então, quando vieram os ocidentais para escalar as montanhas,
eles já tinham a mão de obra perfeita. Aí é por isso que você confunde Sherpa com os carregadores. Não é? Mas eles não são os carregadores? Eles acabaram sendo, mas você vai ter carregadores de outras etnias também. Ah, tem também. Então, por exemplo, esse tio do meu cunhado, ele é da etnia Hai. É outra etnia. Então, o carregador não é Sherpa, mas Sherpa é carregador também. Ele pode ser guia, pode ser várias coisas. Né? Hoje em dia, como a região do Everest é uma região muito turística e que vem muitos estrangeiros, né? Então, assim, lá as pessoas, elas prosperaram muito. Então, vários Sherpas que antes trabalhavam plantando batata e cevada, hoje são donos de pousadas, de restaurantes, e ganham muito mais do que a média da região. Aí tem muita gente de outras etnias, de outros locais, que acabam indo para a região do Everest para trabalhar de carregador. E os Sherpas hoje têm empregos melhores. Legal. Né? Tem uma ascensão social dos Sherpas dentro do Nepal. Porque antigamente eram povos da montanha que viviam isolados. Hoje eles já estão participando da política, já viraram os novos ricos do Nepal, né? Porque a maior parte da população nepalesa, ela não é dessas etnias que vieram ali, que são descendentes dos tibetanos. São de etnias, a etnia Newar, eles são descendentes dos indianos. A língua deles, que é o Nepali, é uma língua que eles conseguem falar, é muito parecido com a língua hindi, que se fala na Índia. Que a Índia fala várias línguas, né? Eles se comunicam, é que nem, por exemplo, não é nem espanhol ou português, é que nem português e galego, é mais próximo. Então eles conseguem se comunicar bem, né? E essa população aí, descendente de indiano, esses Newares, né? Eles são hinduístas, né? Enquanto que os Sherpas são budistas. Então, são dois mundos bem diferentes dentro do mesmo país. E os Sherpas são bem respeitados pelos montanhistas, né? Que vão estar lá nas temporadas. Então, assim, no passado, até nem tanto tempo atrás, assim, 30 anos atrás, quem liderava as expedições, quem era protagonista nas montanhas do Nepal, eram os ocidentais. Então, eram europeus, americanos. As agências que trabalhavam lá eram todas Estados Unidos, Nova Zelândia, Inglaterra, França, Alemanha. Hoje, as agências nepalesas estão dominando. E os nepaleses, vários Sherpas, eles saíram do anonimato, deixaram de ser simples trabalhadores de montanha anônimos e se tornaram estrelas do montanhismo. Né? Então, por exemplo, acho que o maior exemplo disso, né, foi o Nims, né, o Nirmal Purja, que foi aquele nepalês que escalou todas as montanhas de 8 mil metros em cerca de 8 meses. Aí saiu aquele documentário na Netflix. Né? E ele ficou bastante famoso, ele montou a própria agência dele. Hoje ele é milionário. Né? E ele mesmo não é Sherpa, tá? Ele é Newar. Né? Ele é da região ali de Pokhara, que eles se identificam como se fossem Gorkhas, mas eles não é bem uma etnia Gorkha, sabe? Enfim, só pra saber que tem muitas, né, etnias no Nepal. Sim. E ele não é Sherpa, né? Pedro, cara, você acabou de voltar da expedição do Everest. Essa vez eu acho que você não guiou, né, a questão da trilha ali da... Não, eu guiei. Eu fiz... bom, só pra contextualizar, essa expedição do Everest, ela foi uma expedição que ela foi idealizada pelo Valdemar Niklevics. Dos 25 anos, né? 30. 30 anos? 30 anos da primeira ascensão brasileira no Everest, que foi realizada pelo Valdemar Niklevics e pelo Moussa Catão, que faleceu em 98 na face sul do Aconcagua. E aí, então, o Valdemar, ele idealizou esse retorno ao Everest, fazer essa comemoração. E ele me convidou e eu fiquei, evidentemente, muito feliz com isso. E... enfim, a gente acabou indo. E eu já tinha uma viagem marcada com um grupo para fazer o trekking. Né? Então a gente fez no começo, né, quando teve a própria aproximação do Everest, também teve esse trekking. E a minha esposa estava junto, ela também guiou, né? Só que eu fiquei na base e ela desceu com o pessoal. Ah, sim. Du, coloca a imagem
primeira imagem lá, por favor. Quanto tempo de expedição, mais ou menos, se vocês Cara, eu fiquei 60 dias. 60 dias lá no Nepal. Né? Sendo que esses 60 dias foram cerca de 40 dias acima de 5.300 metros. Né? Ou seja, se você for pensar que a montanha mais alta da Europa, que é o Mont Blanc, tem 4.800 metros, eu fiquei 500 metros acima do Mont Blanc por mais de 40 dias. E isso, o corpo ele vai se acostumando mesmo ou não? Cada vez vai ficando mais difícil? Ele vai acostumando, né? Na base, assim, quando você chega, é bem difícil. Qualquer movimento brusco, você fica ofegante. Mas aí depois, quando você sobe, fazendo uma rotação, né, de aclimatação, e você retorna, aí você, nossa, chega na base, nossa, como aqui é quente. Nossa, como aqui tem ar. Né, e você já não fica mais ofegante. Mas depois dos 6.000 metros, você pode ficar lá bastante tempo, que mesmo assim que você fica sem ar. Você não consegue fazer nada brusco, tem que fazer tudo muito lento, tudo com muito cuidado. E acima dos 7.000 metros, então, bem mais difícil ainda. E 8.000, cara... Zona da morte. É a zona da morte. Então, assim, eu dormi 3 noites acima de 8.000 metros. Né? E, cara, pra você sair da barraca e fazer um xixi, velho, é cansativo. E depois, depois da minha segunda tentativa, né, quando eu fiquei 2 noites, eu voltei bem esgotado. Né? Então, assim, sua energia vai desaparecendo, assim, sabe? Até o ponto que, na minha descida do campo 4 de volta pro campo 2, ou seja, descendo de 8.000 metros para chegar a 6.400, eu desci bem lento e muito cansado. E quando eu voltei, cheguei em casa, eu cheguei primeiro na casa da minha mãe, no interior de São Paulo, lá em Itatiba. Cara, eu cheguei e aí, meu, o corpo meio assim, acabou? Aí o corpo, desligou. E eu fiquei assim, uns 4 dias assim... Stand-by. Cara, assim, metabolismo lá embaixo. Agora que eu tô recuperando. Que loucura. Ó, Marcão, ali naquela casinha embaixo da tela, tá vendo? Um símbolo azul? Aqui. Isso. Esse é o campo ali base. É o campo base. Né? Campo base, ali naquela... mais pra cima, né? E sobe por onde? Sobe por aqui? Sobe, ó, tá vendo aqui? Tô vendo... Ó, por ali mesmo, onde você colocou o dedo antes. Se você pôr o dedo mais pra baixo, tem uma rocha ali, tá vendo? Você sobe na esquerda dessa rocha. Dessa aí mesmo. Sobe por ali. Aí você tá vendo esses buraqueiros aí toda? Isso aí são gretas, são seracs. Essa é a tal da cascata de gelo do Khumbu. Quando a gente fala de cascata de gelo do Khumbu, o pessoal acha que é uma cachoeira congelada. Mas não é. Então você vê que tá escrito lá em cima, Western Khum. Então você tem esse vale, né, onde acumula neve, né, que vira gelo. Então esse gelo todo, com a inclinação da vertente, ele vai descendo, porque gelo não tem atrito. Então, pela própria gravidade, ele vai deslizando. Quando ele chega ali nesse local da cascata de gelo, o relevo ele quebra, o relevo ele fica mais íngreme. Então todo aquele gelo ali, tudo lisinho, ele vai quebrando com esse relevo mais íngreme. Então quando ele quebra, ele vai formar o quê? Fendas e também o quê? Um relevo positivo, umas torres de gelo. Essas torres de gelo são chamadas de serac. Então você anda no meio disso daí. Você anda pelo meio das fendas, sobe em cima no serac, atravessa de um serac em outro, numa ponte com escada de alumínio. E o serac ele pode cair, não pode? Exatamente. Caiu. Logo depois que a gente fez nossa primeira rotação na cascata de gelo, a gente atravessou uma grande ponte que eram 4 escadas de alumínio, uma unida na outra. E era escada maior, assim, o resto tava tudo escadinha pequenininha, tava bem tranquilo. Né? E aí a gente tava lá em cima, a gente soube que caiu uma parte do glaciar. Quando a gente chegou era exatamente no lugar onde tinha essa ponte de escada de alumínio. E, meu, foi um serac muito grande, assim, o tamanho de um quarteirão inteiro. E aí despedaçou tudo. E aí quando acontece isso, aí tem uma equipe de Sherpas especializado em fixar a rota. Os caras vão lá e acham outro caminho. Os caras são chamados de
Icefall Doctors, os doutores da cascata de gelo. Então eles trabalham fazendo isso, fixando a rota e mantendo a rota durante a temporada. Então eles vão, acham o caminho no meio desse labirinto, que é um labirinto mesmo, assim, de gelo. E, vai caindo serac, vai caindo avalanche, as gretas vão aumentando. Então, assim, teve greta que começou pequenininha, assim, 1 metro, e no final tava mais larga que essa mesa, né? Porque o gelo vai andando. Pedro, quando a gente conversou ano passado com o Joel Krieger, e o Joel tentou 4 vezes, se eu não me engano. Foram 3 e fez na terceira. E daí ele, se eu não me engano, ele comentou que esse trecho do Khumbu é o mais complicado, assim, que é o mais perigoso. É o mais perigoso. Né? Tirando, claro, tem a parte da Zona da Morte e tal, mas esse é o trecho mais que você tem que ter cuidado. É o trecho mais perigoso e onde mais morreu gente. Por quê? Porque às vezes tem um grupo indo, cara, e de repente cai um serac que pegam várias pessoas de uma vez só. Em 2014, teve uma avalanche que matou bastante gente, né, aí na cascata de gelo. Em 2015 teve o terremoto. O terremoto desencadeou outras avalanches, não só aí. Morreu muita gente no campo base. Uhum. Mas é um local que é instável. Quando eu passei pela primeira vez na cascata de gelo, eu cheguei no campamento 1, que é 6.100 metros, logo acima da cascata. Quando acaba a cascata. Cheguei lá comemorando, porque eu achei fácil, né? E achei, assim, que tava bom o caminho, sem muitos perigos, né? E aí eu achei isso e 2 dias depois caiu aquele serac gigante e destruiu uma parte significativa da rota. Então, assim, cara, você pode fazer e tá ok, mas é perigoso, porque é instável. Na volta tava terrível. Tava passando... Se na primeira vez eu tive uma sensação de segurança boa, porque os seracs não estavam inclinados e tudo mais, na volta tava tudo inclinadaço. Tinha vários locais assim que... Algumas pontes de gelo, porque tem umas gretas, e aí forma uma ponte de gelo, mas estavam, cara, iminente que colapsar, né? Mas, sim, a gente passou e deu tudo certo, sim. Né? E não teve nenhuma tragédia esse ano na cascata de gelo, assim, não morreu ninguém, isso que eu quero dizer. Mas teve gente caindo em greta, teve gente que foi pega por avalanche, mas, sim, não pegou lá um blocão de gelo caindo na cabeça, mas caiu uns blocões de gelo, levantou aquela poeira de neve e o cara ficou encoberto de neve, levou umas pedradas no capacete de pedra de gelo menorzinha, né? Então, mas não aconteceu nenhuma tragédia porque ninguém morreu. Mas é um lugar perigoso, cara. Muito perigoso. Então não é esse negócio, todo ano, toda temporada alguém vai morrer? Não, essa temporada morreu gente, né? Morreram 7 pessoas. Os dados oficiais dizem isso, eu acho que foram mais. Porque eu vi gente morta e não constava na lista essa pessoa. Né? Não sei o nome do cara, mas sei a nacionalidade. E não tinha nenhum japonês morto na lista dos que foi divulgada. Tinha indiano, tinha um cara de Bangladesh, tinha um cara das Filipinas, alguns Sherpas. E a gente viu esse japonês morto. Então, de qualquer forma, 7 pessoas, para a quantidade de pessoas que frequentam o Everest hoje em dia, foi uma temporada segura. Ou pelo menos uma temporada sem tragédias, sem grandes, né? Você pode subir, tipo, eu fiquei louco, eu quero ir, e é legalmente possível? Não. Não é possível e nem assim, primeiramente, assim, algumas pessoas falam, cara, por que você não chega lá e já sobe? Então, vamos lá. Você veja, eu fiquei 60 dias, né? Quem que iria chegar lá e escalar o Everest em poucos dias? Impossível. Você tem que aclimatar. Então, assim, o que é aclimatação? As pessoas às vezes não sabem, não entendem o que é isso. A aclimatação é fazer seu corpo se acostumar com as condições de grandes altitudes, que é pouco oxigênio na atmosfera e pressão muito baixa. Então, assim, é possível escalar o Everest 7 dias?
quando você sai do campo base e vai fazer o cume, você consegue fazer o cume depois, no 5º dia, subindo a montanha, a partir do campo base, estando aclimatado e com oxigênio, tá? Você não consegue fazer isso sem estar aclimatado, porque você vai, naquelas condições atmosféricas, você vai ter o chamado mal agudo na montanha, que são várias doenças que acontecem por conta dessas condições de pouco oxigênio na atmosfera e baixa pressão. Então, quais são as principais enfermidades? É você poder ter um edema pulmonar e um edema cerebral. E assim, muita gente morre disso. Não é? Assim, mas se eu fosse um Sherpa, eu ia lá fazer isso. Então, 3 dos 7 mortos foram Sherpas que morreram no campo base. Não morreram lá em cima da zona da morte. Então, você pode ter um edema pulmonar, você pode ter um edema cerebral na base. Você pode ter antes. Você pode ter uma vila mais para baixo. Então, assim, é por isso que você tem que fazer o processo de aclimatação. E para uma montanha tão alta, ele vai demorar tudo isso. Uma expedição vai demorar tudo isso. Então, vamos lá. Se você não tivesse isso, se tivesse, por exemplo, teve uma polêmica esse ano que teve uns ingleses que usaram um gás chamado xenônio. E esse gás, ele ajuda o seu corpo, suas células. Eu não sei exatamente o mecanismo como isso ocorre. Ele ajuda a você se adaptar melhor com toda essa questão de pressão mais baixa e tudo mais. E também fizeram um tratamento lá com câmera hipobárica, né, que você reduz a pressão, e tratamento de hipóxico. E eles conseguiram escalar o Everest 7 dias, saindo do campo base com oxigênio. Então, assim, quantas garrafas de oxigênio esses caras usaram em 7 dias? Umas 20? 15? Quanto tempo dura uma garrafa? Uma garrafa com uma vazão mínima, que é a vazão de 0,5, que você usa só para dormir, ela pode durar umas 20 horas. Só que você não consegue andar com 0,5. Sim. Então você pode sair do campo base com no caso deles, né? Sei lá, uma vazão de 1,5, dura 8 horas, 7 horas. Aí sobe um pouco mais, vazão de 2, 5 horas. Então, assim, tem que ter muita garrafa. E eles ficaram o tempo todo, passaram a noite, dormiram, andaram com garrafa. Cada garrafa, ela custa $700. Cada garrafa pesa 3 quilos. Não é muita coisa, porque são super tecnológicas, né? Mas você conseguiria levar toda essa quantidade de garrafa? Você conseguiria levar a quantidade de comida que você vai consumir ao longo desse tempo? Você conseguiria levar a quantidade de gás que você vai precisar para cozinhar, sendo que lá não tem água líquida, toda a água está em forma sólida e você tem que derreter para fazer água? Sabe quanto que você vai precisar de gás? Muita coisa. Comida é a coisa mais pesada que existe. Então, é evidentemente que, primeira coisa, você só conseguiria transportar essa quantidade de coisa fazendo várias viagens. Então, leva uma mochila cheia para um certo local, depois ela volta para buscar mais. Cara, quantos dias você precisava fazer isso? Ia ser muito mais que 60. Então a galera acha que você pode chegar lá e escalar o Everest. Uhum. E ainda mais sem ser notado. Você vai ser notado. Tem até uma história de um brasileiro, o Sérgio Beck. Essa história, assim, ela é meio que um mito. Não sei como é que aconteceu isso, né? Mas o Sérgio Beck, ele tentou escalar o Everest. Dizem que ele tentou escalar o Everest dando cambal, mas foi descoberto, né? E ele foi expulso do Nepal. Inclusive, ele foi o primeiro brasileiro a fazer uma montanha de 8.000 metros, que foi o Choi em 88. Né? Cara, é muito difícil você conseguir dar o cambal no Everest. É impossível. E mais ainda, dando um cambal e fazendo as coisas totalmente por conta própria. Por isso que você tem que ter essas empresas, Uhum. né, como a 8K, para te fornecer toda essa logística. Né? Sim. Aliás, assim, você vai comprar comida lá em Katmandu, como é que vai chegar no campo base? Do aeroporto de Lukla até o campo base são 60 quilômetros. Né? Então é uma logística difícil. E cara.
Então essa galera que critica a exploração comercial do Everest não faz nem ideia de como que é todo o processo ali para... Não, assim, as pessoas podem criticar, e eu já fui muito crítico disso, porque, cara, eu escalo há muito tempo e eu vim lá de baixo. E eu vim lá de baixo sempre fazendo as coisas por conta própria. Né? Errei muito, aprendi muito com meus erros, mas eu fiz muita coisa independente e autônoma. Eu escalei o Aconcagua sem mulas, carregando todo o meu peso nas costas. Mas o Aconcagua você faz em 2 semanas. O Everest faz em 2 meses. É bem diferente. Eu fiz pior que o Aconcagua. Eu fiz o Tupungato, que é mais longo que o Aconcagua. E o Aconcagua você vê gente. O Tupungato, quando eu fiz, não vê ninguém. Até hoje você não vê ninguém. Né? Então, assim, ter essas experiências e achar que é a mesma coisa numa montanha de 8.000 é ingenuidade. Não é. Né? E agora o seguinte... O Everest, eu vou ficar defendendo isso? Bom, hoje em dia eu comercializo o Everest, tá certo? Mas se não fosse dessa forma, seria como? Seria como foi lá na década de 50. Então, assim, você tinha montanhistas que conseguiam um bom patrocínio. No caso, essas expedições que conquistaram as montanhas de 8.000 metros na década de 50, o patrocinador foram os próprios países, né? Foram as próprias nações. Por isso que os caras chegam no cume das montanhas e pegam a bandeira, né? Porque eles pegam a bandeira do patrocinador. Hoje você pega a bandeira ali de quem te patrocinou, né? Então, o Brasil não te patrocinou, ele cobrou imposto de você e você tem mais dificuldade de ir, né? Não, tô brincando. Não tá, não. Precisa, né? Ninguém vive de graça, não existe almoço grátis. Mas, enfim, se você for ver essas expedições da década de 50, o quanto que custou, se for dividir pelo número de membros que participou, custou mais caro do que essas expedições comerciais de hoje em dia. Uhum. Até porque naquela época não existia rede de transporte, tudo era mais exclusivo, né? As coisas vinham da Europa, então tinha que incluir o frete dos equipamentos, etc. Que vinha da Europa até o Nepal e o Paquistão. Então era bem caro. Eu não lembro, eu fui uma vez no museu do K2 em Skardu, no Paquistão. Aí eu não lembro exatamente, mas assim, tinha um lugar lá que dizia que, calculando a quantidade de liras italianos que custou a expedição lá em 1954 para conquistar o K2, em dólares hoje em dia, seria uma coisa de $1,5 milhão, né? Então, assim, se cobra para escalar o K2 hoje em dia $40 mil por pessoa. Era mais caro. Sim. Tá certo? Então, assim, será que seria possível isso acontecer? Seria muito difícil. Então, as expedições comerciais, elas têm um pouco dessa coisa do comércio, que algumas pessoas acham isso imoral, mas, cara, é assim a humanidade. O Everest tem várias coisas que, aos olhos dos puristas, é imoral, é errado. Então, o conforto que tem lá no Everest, é errado. Né? Usar oxigênio, é errado. Né? Ter corda fixa, é errado. Você tem que sofrer, senão né? não é de verdade. Cara, mas as coisas... O Everest, ele é igual à humanidade. Tem suas coisas boas e suas coisas ruins. Né? Então, assim, hoje eu prefiro focar nas coisas boas. E aí eu espero que a própria autorregulação das coisas que acontecem vão mitigando, vão melhorando as coisas ruins. Por exemplo, lixo. Né? Tem lixo no Everest. Mas aquelas denúncias que foram feitas no passado, o Everest é um lixão a céu aberto. Já não é assim. Tem lixo? Sim, mas não um lixão. Né? Tem que melhorar. O correto seria lixo zero. Uhum. Né? Mas as coisas estão melhorando aos poucos. Você tem que trazer de volta teus dejetos mesmo? Não tem fiscalização e nem é obrigado. Mas, assim, várias montanhas, sim. Por exemplo, a Aconcagua, a gente traz de volta os dejetos.
A gente faz cocô no saquinho e traz de volta tudo. Uma pedra. Né? Mas o Aconcagua é mais fácil, né? E até bom, sim, nesses locais, porque você faz o cocô e ele congela, né, meu? E é bom quando tá frio, porque aí mantém-se congelado. Agora, quando faz calor... Puta, você fica literalmente carregando essa merda pra cima e pra baixo. Ô, Du, coloca de novo pode ser a 2 ali. Agora que você falou do calor, Pedro, você no Everest sofreu com calor essa temporada, cara. Isso é uma coisa que as pessoas se surpreendem. O clima do Everest, ele é algo, assim, muito diferenciado. Então, assim, quando você chega na base, inclusive quando você faz o trekking, o acampamento base, pô, é frio, cara. Né? Uhum. Se entra uma nuvem, frio, neva, né? Mas quando você tá acima do campo 1, acima do campo 1 tem tal do Westerkamp, né? Que é aquele vale que é formado entre o Everest, o Lhotse, que é a 4ª montanha mais alta do mundo, que fica no fundo do vale, que tá ali do lado, ali, ó. Uhum. Né? E o Nuptse, que é outra montanha que tem 7.900 metros. Então é um valezão. E você tem neve na base do vale, em todas as paredes ao redor. Quando entra a radiação, ela reflete naquele superfície branca e vai refletindo ali. Então aquela radiação é muito forte. E aí fica refletindo, cara, que lá vira um forno. Fica um forno, né? E esse ano, ele foi um ano marcado por muitos ventos. Então não tinha nuvem no céu, porque os ventos levam embora. Então a radiação ficou muito mais forte. E aí a gente ficava passando muito calor. Por incrível que pareça, você pode pegar mais de 30 graus, cara, 7.000 metros. E foi o que a gente pegou. E como a gente já tá com uma roupa que a gente vai usar ali no cume, etc., na parte superior da montanha, então fica mais abafado ainda. Então você tem que abrir todos os zippers, né? Para conseguir se refrescar um pouco. E se entra uma nuvem, aí cai para menos 10, menos 15. Que loucura. Então você vai assim, você tá ali calorão, de repente congela. E daí é por isso que você tem que ir com essas roupas, né? Porque vai saber o que vai acontecer. E você tem que usar um protetor solar ali. Protetor solar e assim, o nariz é bom sempre manter, retocar ali o protetor solar, porque raio UV, né? Porque você tem ali em grandes altitudes, você tem menos atmosfera. Você está mais perto do céu. Menos atmosfera, menos filtro. Sim. Então o sol da montanha, ele queima muito mais que o sol da praia. E ele pode provocar câncer na pele muito mais facilmente do que estando na praia. Então tem que tomar muito cuidado com essa radiação e se proteger bem. E tem a cegueira da montanha também, né? Tem a cegueira também da que montanha. É provocar, imagino que seja isso, né? Esse reflexo ali de baixo para cima que fica batendo e se não proteger você por queima baixo, a córnea, né? E aí você não consegue enxergar. Mas é temporário, porque depois ele recupera. Só que às vezes, se isso acontece na parte alta da montanha, você tem que descer, você tá cego, você não consegue. Uhum. Então tem que tomar muito cuidado, assim, é uma coisa muito perigosa. Por isso, quando você vê minhas fotos, eu tô usando uma viseira de esqui. Não é um óculos normal, né? Para proteger melhor, para não deixar entrar luz por lugar nenhum. Uhum. Né? E tem que ser uma proteção para os olhos melhor, assim, tem que ser a categoria mais alta de proteção, que é a categoria 4, que o óculos é super escuro, assim, sabe? Se você compra um óculos categoria 4, você pega um dia meio nublado, é ruim para dirigir, né? Então, é bem importante esse cuidado com o olho. Massa. Pedro, cara, a gente sempre quando fala de montanhismo, a gente fala a gente romantiza a glória do cume, né? De vencer. Mas eu quero saber o oposto. Qual que foi aquele teu momento que você parou, assim, aquele perrengue foi tão grande, aquele medo foi visceral, assim, que você falou, o que eu tô fazendo aqui, cara? Pra mim deu. Já teve isso? E o que te fez não dar um passo para baixo e dar o outro passo para cima? Bom, a gente tem que ter um bom montanhista, ele tem que saber a hora certa de desistir, né? Você sabe até que um dado interessante, que
no Everest tem muitas pessoas que você encontra o corpo sentado em pedra. Né? Por quê? Porque o cara, ele dá todo o gás para chegar no cume e ele não tem energia para voltar. Aí ele se exaure na descida, senta numa pedra porque tá exausto e morre. Então você tem que tomar cuidado com isso. E eu sempre respeitei os meus limites. E eu nunca ultrapassei os meus limites. É claro que ao longo do tempo você vai frequentando as montanhas, seu limite vai aumentando, né? Mas é bom não passar essa linha, para você não virar vítima disso, né? Já passei por muitos perrengues, mas assim, eu sempre eu aprendi qual que é o meu limite, e antes disso eu chego a um ponto, assim, não, melhor daqui voltar. O ano passado, por exemplo, eu estava escalando uma montanha no Peru de 6.025 metros de altitude, chamado Artesonrajo. No Peru, eles falam que é a montanha do Paramount Picture. Sabe lá, os estúdios? Tem aquela montanha piramidal, que ele é igualzinho. Mas a galera do Paramount Picture diz que não, é só uma coincidência. Montanha técnica, cara. E assim, surgiu a oportunidade de escalar essa montanha. Eu tava lá no Peru, lá em Huaraz, na Cordilheira Blanca, que é a cidade base para fazer essas escaladas. Aí tinha uns amigos argentinos que trabalham lá na Concagua comigo, que tinham escalado antes, e assim, cara, dá pra ir, tá boa a condição, né? Porque uma coisa difícil das montanhas é voltar, é rapelar. Você tem que abandonar as coisas na parede para fazer os rapéis. E eles já tinham abandonado, as coisas estavam lá, né? Então, assim, vai lá e escala, né? E eu fiquei muito atentado. Eu tinha um tempo curtíssimo, assim, dava certinho o tempo que eu tinha para chegar, aproximar, escalar, fazer o retorno e chegar em Huaraz de volta. No dia seguinte eu ia pegar um ônibus para voltar pro Brasil. E assim, foi muito na lata. Eu fiz tudo certinho. Cheguei, aproximei, saí pro cume. Cara, quando eu cheguei na base da montanha, eu escalei uma cordada, né? E aí eu falei pro meu parceiro, cara, não dá. Porque eu tava no limite. E como era o final de temporada, eu já nem tava contando com isso. Cara, meu corpo tava cansado. E aí eu imaginei, meu, se eu continuar, eu acho que talvez eu não consiga voltar. Não é? Então tive isso, né? Uhum. Ah, você é um medroso. Ah, você é um bundão. Cara, pode me chamar do que for. Mas eu tô vivo. Exatamente. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ser prudente. E assim, você não pode ter vergonha de desistir. Não é? Você tem que se preservar. E olha que coisa, né? Tem um amigo que tá desaparecido nessa montanha esse ano, cara. Que é o Edson Vandeira. Tá aparecendo aí no jornal, etc. É um cara que eu conheço desde quando ele começou a fazer montanhismo, em 2008. É um cara que começou também como eu lá embaixo, foi evoluindo, se tornou um grande montanhista. Mais do que isso, se tornou um grande fotógrafo, não é? E aí ele se mudou para o Peru para fazer a escola de guias do Peru, lá de Huaraz. E ele desapareceu com 2 colegas do curso. Né? E não tem nem pista do que aconteceu com eles, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, cara. Né? Tem que tomar cuidado. E eu não pretendo fazer nada... Assim, o heroísmo, sabe? A gente tem aquele negócio na nossa sociedade do ato heróico. Assim, não leve isso pra frente. Imagina se eu tivesse continuado no Everest, voltasse sem os dedos, cara, congelado. Não vale a pena. A montanha vai estar lá. O material que eu recebi aqui para servir de base para nossa conversa, ele tratava o Everest mais ou menos como um cemitério a céu aberto, né? Com os corpos servindo mais ou menos de marco para trilha, alguma coisa assim. Como que a tua relação com a morte, com essa presença tão explícita dela, né? Você vendo corpos ao tempo todo, isso banalizou para você ou te serve como um lembrete de que a palavra final é da montanha toda vez? Bom, vamos lá. Assim, o Everest, ele matou muita gente, mas também vai muita gente lá. Então, assim, morreram umas 340 pessoas.
Mas só esse ano tinha umas 5 mil pessoas lá. Então, relativamente, é um número baixo, se for contar todo mundo que tem ido pro Everest, está frequentando o Everest. As montanhas de 8 mil metros, ela é a que mais matou. Mas se for contar o número de pessoas que frequenta, é baixo, né? Aí, na mídia, sempre aparece uma foto ou outra de um montanhista morto no Everest. E é muito chocante, porque você vê aquela foto, a pessoa ali meio mumificada, às vezes, com aquelas roupas coloridas, né? Chama atenção, né? Mas, assim, não é o tempo todo que você vê corpo, não é? Aconteceu de alguns corpos no Everest ficarem por mais tempo, num local bem alto, de difícil acesso, mas mais pela face norte, mais pelo lado da China, do Tibete. O lado tibetano do Everest e o lado nepalês, ele é bem diferente. O lado tibetano, ele é muito seco, né? Porque você está do lado do Planalto tibetano e tem muitos ventos lá. Então, o Everest daquele lado ele é mais rochoso. Você não vê tanto glaciar. Então, como lá, até mais ou menos 2008, as ascensões, inclusive, eram mais baratas, né? Atraía um tipo de público mais independente, queria pagar pouco. Então, aconteciam alguns casos, alguns óbitos desse tipo, né? Um muito famoso é o David Sharp, que morreu em 2006, era um inglês, que ele estava sozinho, com só uma garrafa de oxigênio, ele negou ajuda, teve um Sherpa que ofereceu serviço para ele por um preço barato, ele não quis, ofereceram mais oxigênio, ele não quis, e ele chegou num certo local, ali tem no lado norte do Everest tem 3 locais mais íngremes, que eles chamam de escalão. Ele estava ali perto do segundo escalão, que é um local íngreme, exausto, sentou e morreu, né? E morreu do lado de outro corpo famoso do Everest, que é o chamado Green Boots, que foi um oficial da Polícia de Fronteira Indiana, que morreu no dia 10 de maio de 96, que foi o dia daquela grande tragédia de 96 do Everest, que está ali no Krakauer, né? No livro do Krakauer, né? Então, assim, o pessoal lá do Rob Hall e do Scott Fisher estavam no lado do Nepal. Essa expedição da Polícia de Fronteira Indiana foi escalar pelo lado da China. E eles foram pegos na mesma tempestade. Eles subiram, fizeram cume, desceram muito lentos, estavam muito cansados, fizeram cume muito tarde. E fora isso, cara, o cara recebeu o nome de Green Boots. Por quê? Porque eles usavam uma bota verde de uma marca austríaca que já não existe mais, chamada Koflash. Uma bota que era bem clássica. Quando eu comecei a fazer montanhismo nos Andes, no fim da década de 90, muita gente usava essa bota no Aconcagua. É uma bota para Aconcagua, não é uma bota para Everest. Sabe? O cara não estava equipado para escalar um Everest. E ele morreu e ficou lá. Tanto que nem sabiam exatamente a identidade dele. Porque nesse dia morreram mais 2 parceiros dele. Então morreram 3 e eles usavam a mesma roupa. Porque eles eram da mesma expedição. Né? E esses caras ficaram famosos. Aí eles viraram referência. Aí um pouco depois morreu também uma americana. Né? O nome dela é Frances Arsenyev. Ela era casada com um russo. O russo morreu também nessa expedição. E ela morreu num ponto que ela acabou ficando lá e ficou famosa por isso. Ela era uma mulher muito bonita, aí chamavam ela de Bela Adormecida do Everest. Então esses corpos ficaram lá do lado da China por mais tempo, porque lá do lado da China é mais difícil você esconder os corpos. Quando alguém morre do lado do Nepal, num lugar de difícil acesso, onde é muito perigoso você remover o corpo, os Sherpas dão um jeitinho de tirar da vista. Então, geralmente, eles jogam numa greta. Eles sepultam a pessoa numa greta. Uhum. Não é? No lado da China não tem greta para você jogar, porque lá é rochoso. E eles ficaram lá. Até que teve um certo ano que esses corpos desapareceram. Né? E ninguém sabe quem foi que removeu esses corpos do Everest. Mas todo mundo acha
né, que foi o CTMA, que é o Chinese Tibetan Mountaineering Association, que são os caras que cobram os permissos lá no lado chinês do Everest e tal, e eles atuaram no jeito bem chinês, sem publicidade, de um dia para o outro, ninguém ficou sabendo, não se fala nisso. Simplesmente os corpos sumiram. As escusas. Né? Se fosse um ocidental, ele iria dizer, eu vou retirar o corpo do Green Boots. Né? Ia conseguir patrocínio, não sei o que. Isso aconteceu, inclusive. Né? O Ian Woodwall, que é um montanhista sul-africano, ele ganhou patrocínio para ir lá tirar esses corpos. No máximo que ele conseguiu foi botar uma flor em cima da Frances Arcentiev, né? Da Bela Adormecida. Fazer uma homenagem ali, rezar um puja, botar uma bandeirinha de oração nepalesa, porque remover um corpo lá de cima, ainda mais se você às vezes congela tudo, fica o gelo grudado você não consegue tirar do chão, fica grudado, né? E aí aconteceu isso. Agora, assim, sobre a questão de você perder um pouco quando você vê um corpo e você não se chocar com isso e você agir com frieza, de certa maneira, assim, é uma pessoa que você não conhece, né? E depois de um certo momento, não é porque você se tornou frio demais, duro demais e já não se emociona com isso. Mas a exaustão é tão grande, que você não consegue fazer outra coisa, sabe? Então, para as pessoas, parece como se você banalizou a morte, mas não é. Agora, a melhor coisa que tem é você não encontrar morto, cara. Porque eu não gosto. E graças a Deus, não é uma regra. Você não vai chegar no Everest da vida e você vai andar em cima dos corpos. Uhum. Né? Pode ser que você enxergue um ali, né? Mas é casual. Assim. Mas não é algo tão marcante. Mas pode ser que você veja porque o cara acabou de morrer também. Uhum. Como foi que aconteceu esse ano. Uhum. Os 2 corpos que eu vi, eles tinham... eles tinham acabado de falecer, né? Falecido 1 dia, 2 dias. E eles morreram em um local onde dava para remover. Então, eles foram removidos de lá. Né? Pedro, esse ano foi a primeira vez que você tentou escalar o Everest? Foi a primeira vez, né? Apesar de ter sido minha 9ª vez no Nepal. Uhum. E aí as pessoas perguntam, cara, mas por que você não foi antes? Né? Porque custa caro. Né? Então, assim, escalar o Everest não basta querer. Né? Você tem que fazer um planejamento financeiro, porque ele tem um custo elevado. Pode falar pra gente quanto é mais cara, ou menos? O custo, uma expedição em standard, é $55 mil. Então é o preço de um apartamento no Brasil. Né? Ah, mas por que é tão caro? Então, assim, primeiro, para as coisas chegarem lá, né? Como eu falei para você, 60 dias na montanha. Comer durante 60 dias. Você pode comer miojo? Até dá para comer miojo durante 60 dias, né? Mas qual que é a sua chance comendo miojo você conseguir fazer 8 mil metros? Você vai ter deficiência de vitamina, de proteína, tanta coisa. Então, assim, você vai sentir falta de uma comida melhor. Então, só para você ter uma ideia, né? Uma vez estava em outra montanha de 8 mil metros, né? Não no Everest, e aí tinha um helicóptero, né? Aí esse helicóptero pousou, eu estava ali observando, eles abrem um helicóptero, a porta do helicóptero, e dentro tem ovo. Do chão ao teto. Então, assim, se você come um omelete numa montanha dessas, como é que você acha que esse ovo chegou lá? Não dá para você caminhar com o ovo nas costas por 15 dias. Uhum. Então, a maneira de um ovo chegar lá é por um helicóptero. E esse voo custa $5 mil. É claro que ele tá do chão ao teto, né? Então é ovo pra caramba para várias expedições. Mas se você for ver o custo disso, é muito elevado. E é a mesma coisa para você comer uma carne, um legume, uma fruta, qualquer vegetal. Né? Chega de helicóptero. Ou então chega nas costas de alguém após uma caminhada de dias e dias e dias. Então, assim, custa caro. Mas fora isso, é uma montanha muito famosa. É a montanha mais famosa do mundo.
Então, basicamente, também tem um preço por ser o Everest. Né? Tem o custo da permissão? Tem o custo da permissão. Então, o governo do Nepal cobra $11 mil só para pagar essa permissão. É uma taxa, ele não te dá nada em troca. Só o direito de subir. Só o direito de subir. Não vai te dar um seguro, não vai te dar nenhum serviço. Tá? Nada. E aí, então, se você for contar, as expedições acabam, né, cobrando esse valor. Uhum. Né? É um risco, é um trabalho de muito risco. Né? Com certeza. Então, as expedições também, as agências não querem fazer isso por menos. Sim. E assim, hoje em dia, como tem tanta gente querendo no mundo inteiro, basicamente assim, você achou caro? Então sai da frente que atrás vem gente. E acabou que é assim mesmo. Então, como eu sou guia de montanha, eu não tenho uma renda que eu possa pegar $50 mil e gastar. Né? Então, assim, a minha chance de ir pro Everest seria ou tendo patrocínio ou indo como guia, trabalhando. E aí, então, por isso que eu demorei tanto. Uhum. Né? Então, hoje, eu acabei indo como guia, né? E tive essa oportunidade. Que massa. E nessa expedição você fez 2 vezes, você tentou 2 vezes o cume, né? Ou uma você ficou no acampamento 4 e precisou descer, né? Exato. Até onde você chegou muito perto do cume e precisou desistir? Eu não cheguei tão perto, né? Eu cheguei num local chamado Plataforma Balcony, que fica a 8.400 metros. Né? Uhum. E eu fiz... Foram 2 vezes indo até o campo 4, mas vamos falar que foram 3 tentativas, né? Uhum. Então, a primeira vez foi no dia 12 de maio. A gente tinha lá uma previsão de tempo. E quando a gente chegou no campo 4, que é o último local antes de ir pro cume, o local que você chega, você passa algumas horas, descansa um pouco, parte pro cume e desce. Né? Quase 8.000 metros, né? Cume 8.848. Cheguei no campo 4 com muito vento. Muito, muito vento. Então, esse vento não estava previsto. Né? A gente chegou lá no fim da tarde do dia 11 de maio e um vento absurdo. A gente entrou na barraca, se abrigando da barraca, da barraca, e o vento não parou. Né? Para fazer uma montanha dessas, qualquer montanha de grande altitude, montanha de gelo, a gente faz de madrugada. E a galera assim, nossa, mas por quê? Você vai para... A montanha já é um lugar frio, né? Você vai para o lugar mais frio da montanha no horário mais frio do dia. Sim. Porque o gelo congelado no frio, ele é estável. Então, o risco de você ter um acidente com avalanche, etc., é menor. Mas fora isso, qualquer montanha, qualquer local... O clima também, né? Você sempre assim, quando tem aquecimento, né? Então você chega ali, amanheceu, chega meio-dia, tá calor... O que acontece? Aqui, essa superfície e o ar quente sobe. Então as nuvens vão subir depois do meio-dia e você tem risco de ter tempestades. Ou pelo menos, no mínimo, né? Você fechar ali o tempo, ficar entubado no meio de uma nuvem, que pode ser mais perigoso também. O frio, você se desorientar, né? E tudo mais. Então a gente escala durante a madrugada para fazer cume cedinho e voltar cedo. Antes que tenha chance de ter uma tempestade. E também é o seguinte, você fez cume cedo, você tem tempo para voltar. Você tem tempo para o imprevisto. Então, quando você vai escalar o Everest, você chega no campo 4, umas 2 da tarde, descansa um pouquinho e sai para atacar o cume por volta das 8, 9 da noite. Escala a madrugada inteira, chega cedinho no cume e depois desce. Quando chegamos lá umas 3 da tarde, vento. E aí veio a noite, não parou de ventar, continuou muito forte. E a gente ficou dentro da barraca, abrigado, né? De madrugada, alguns Sherpas apareceram. E aí, então, tiveram que se abrigar na nossa barraca, porque eles também estavam congelando. Teve um Sherpa que entrou na barraca do Valdemar e estava com a mão congelando. Então, eles tiveram que fazer massagem na mão para ele não congelar os dedos. E foi uma noite terrível.
um frio absurdo, a barraca dobrando inteira no vento, e aí não teve chance, né? A gente, no dia seguinte, desceu. E esses ventos, eles são ventos muito particulares, porque eles só estavam naquela altitude. Esses ventos são chamados jet streams, que é, em português, corrente de jato. São ventos que são formados pela rotação da Terra. Ventos que vêm de oeste, e eles são comuns acima de 10 mil metros. Então, o piloto de avião está acostumado com esses ventos aí. Então, quando um avião ele voa de oeste para leste, ele pega carona com o jet stream e economiza combustível. Quando ele vem de leste para oeste, ele vem contra esses ventos e gasta mais combustível. Então, assim, então você imagina, né? Um vento de grande altitude desse. Então, por motivos não muito bem conhecidos, esses ventos podem descer até altitudes menores e atingem o topo das montanhas de 8 mil metros. E foi o que aconteceu essa temporada. Essa temporada foi marcada por esses ventos. Então a gente estava ali naquela situação terrível. A gente saiu do acampamento, sendo açoitado pelo vento. O vento carrega neve, gelo, e vai jateando tua cara. Então você machuca, cara. Machuca, né, com um cristal de gelo. Se você tiver o olho descoberto, você pode ter uma cegueira, né? A gente desceu, né, o Genebra Spur, o Sporão Genebra, fez um rapel. Quando eu cheguei na base desse rapel, não tinha mais vento, cara. Zero vento. E aí, calorão. Calor. Eu tive que tirar a blusa, ficar com luva fininha, né? Então, pra você ver que coisa maluca que é o clima de lá. Só que, cara, você passa uma noite de 4 mil metros, cara, você se deteriora, né? Perdemos aquela chance, né? No dia 13 também tinha muito vento, na previsão que a gente tinha. Aí a gente retornou pra base pra descansar, né? E se programar melhor. Historicamente... Pra base, quando se diz, é lá no acampamento campo base. 5.300. Volta tudo. Volta tudo. Né? Porque no campo base tem melhor estrutura, comida boa, né? Barraca boa pra dormir. Então é bem mais tranquilo. Aí quando eu cheguei na base, aí eu fiquei mais atento na previsão. Porque eu tava usando só uma previsão, só um modelo. Aí eu falei, cara, deixa eu ver em outros, né? E aí, geralmente é o seguinte, a gente escala o Everest na primavera do hemisfério norte, né? Que é abril, maio. E o clima da primavera, ele favorece a escalada porque é uma época que faz menos frio. Então você consegue ir pro cume, assim, temperatura boa, de menos 30. Se você fosse no inverno, é menos 60. Outono, menos 45. Né? E começamos a ver previsão, ver outros modelos. E os modelos estavam muito... Nenhum batia entre si. Um dizia uma coisa, outro dizia outra coisa. Mas, historicamente, nas expedições, todos os anos, as primeiras ascensões, que são realizadas pelos Sherpas, que sobem, fixam a corda até o topo, acontece por volta do dia 8 de maio, mais ou menos. Esse ano foi no dia 10. Né? Dia perfeito, dia 10. A equipe que fixou a corda até o cume foi a equipe da 8K. E os Sherpas que fixaram a corda até o cume são pessoas que eu já conhecia, que já estive em outras expedições onde eles trabalharam. A Choklama, o Cherin, né? O Cherin eu fiz cume com ele no Himlum, montanha de 7 mil metros no Nepal. Então é um amigo. E o Cherin falou pra mim, cara, lá no cume, no ataque ao cume, eu só usei luva de fleece. Luvinha normal, que a gente usa aqui em Curitiba. Tava muito quente. Tava muito fácil, não tinha zero vento. Nossa, eu fiquei, vai ser assim, essa temporada vai ser perfeita. E não foi, cara. Depois começou a ventar. E aí vi as previsões, aí uma dizia uma coisa, outra dizia outra coisa. Mas depois que você tem os primeiros cumes feitos pelos Sherpas, lá pela volta do dia 10 de maio, o grosso das expedições fazem cume por volta do dia 20 de maio. Entre dia 20 e 24. É os dias que tem mais cume no Everest, todos os anos. Que são aqueles dias lá que tem as filas. Que todo mundo vai nessa data. Porque lá pelo dia 10 a galera ainda tá terminando a aclimatação. Não é? E aí então o pessoal aproveita a janela do dia 20 para fazer cume. E quando chega no fim de maio, começo de junho,
Começo de junho acabou. Vem as monções. Começa o verão. Aí é chuva, cara. Chuva... Curitiba não chove perto daquilo. Muita chuva. E então, assim, a gente chegou cedo no Everest. Esse era o plano do Valdemar. E nossa ideia seguinte, era, de princípio, né? Os caras vão fazer cume no Everest e vai na sequência. Né? E aí termina, vamos embora cedo. E a gente não pega fila. Essa era a ideia. Então, vamos fazer cume por volta do dia 10, é sempre um pouco mais frio. Dia 20 já é um pouco mais quente. Né? Não rolou no dia 12. Foi azar, cara. Porque dia 13 rolou, dia 11 rolou, dia 14 foi um dia bom. Né? Teve mais gente fazendo cume. E aí, a gente desceu para descansar, evidentemente, e ficamos de olho nas janelas que geralmente acontecem por volta do dia 20. E aí foi pintando que o dia 22 e 23 eram dias bons, era a janela. Né? Várias pessoas com previsões privadas, né? Ou seja, pessoa que paga uma empresa de meteorologia para dizer, para cravar o dia, ó, vai nesse dia aqui. Os caras cravaram, ó, dia 22 é dia bom. Dia 22 é dia bom. E a gente fez toda a ascensão para fazer cume no dia 22. Chegamos no campo 4 de volta no dia 21. A gente chega sempre um dia antes. Chegamos lá, era antes das 3 da tarde. Tempo perfeito. Cara, não tinha quase vento. Tava perfeito. Quando você olha pro Everest e tem jet stream, você vê uma fumaça assim saindo do cume na horizontal. Que é o jet stream carregando o gelo. E não tinha. Ah, cara, eu fiquei muito... Nossa, agora vai sair. Agora vai sair. Né? Historicamente, sai nessa época. O tempo agora tá bom. As previsões estão dizendo que vai estar perfeito. E não foi só eu. Mais de 100 pessoas foram. Então o acampamento estava cheio de gente. Uhum. Chegou 5 da tarde. Vento. Virou. Nossa, cara. Aí deu desânimo. Chegou 8 da... Saí umas 7 da noite, mais ou menos. Né? Não era só a minha expedição brasileira, tinha expedição da Grade 6, né? De Campinas, do Carlos Santalena. Tava perto da minha barraca. Fui na barraca do Carlão. E aí, Carlão? Ele, cara, hoje não dá. Sem condição. E assim, concordei com ele, né? Eu já tava concordando. Voltamos pra barraca. Só que assim, não é que eu voltei pra barraca. Você volta pra barraca. Você volta pra barraca com 5 quilos de neve com você, né? Que vai neve grudando tudo na sua roupa, né? E cai neve lá dentro. Cara, um caos. Aí, assim... Agora vamos dormir, né? Vamos só amanhã. Meu, um frio. E pra economizar... Cara, que difícil chegar no campo 4. É muito difícil. Então eu levei um saco de dormir pra 2 pessoas. Tava dividindo barraca com o Pedro Cirino, né? Que era meu companheiro ali naquele momento. Membro da minha expedição. É um cara que eu fui formando ele, né? Ele fez meu curso de alta montanha na Bolívia. Ele fez curso de escalada em rocha. Foi comigo pra Concagua. Foi comigo poucos do Salado. Então tá desde o começo escalando comigo. E eu tenho muita confiança nele, assim. Ele é um excelente aluno, né? E, cara, a gente foi dividir o saco de dormir. Não entrar, né? Porque não cabe 2. Então você abre o zíper e botar em cima da gente. Mas um frio que vinha do chão. Enorme. Foi terrível, cara. Terrível. Foi uma noite horrorosa. E fora a tensão. E fora tudo aquilo que passava pra minha cabeça, né? Um pesadelo, cara. Pô, tô no Everest e não vou conseguir escalar de novo. É horrível, cara. É horrível. Até que chega às 5 da manhã, começa a amanhecer. E aí para o vento. E aí, assim, parou o vento, aqueceu. Aí deu pra dormir. Né? Garrafa de oxigênio 0,5. E, ok, deu pra descansar. Porque foi uma noite tensa. Uma noite que gastei calorias, assim, sabe? E aí deu pra descansar um pouco. Passei o dia descansando. Né? Aí parou de ventar durante o dia. Deu pra sair lá fora da barraca. Conversei com os Sherpas, conversei com o Carlão. Aí, Carlão, que hora você vai sair pro cume? 7 da noite. Cara, vamos sair juntos. Né? Chego com meus Sherpas. A gente tinha 2 Sherpas. A gente tava em 3 lá em cima, porque nesse momento o Valdemar já tinha
desistido por causa da infecção na garganta que ele teve. Uhum. Um outro parceiro, o Samuel, ele não chegou até o campo 4, ele estava muito lento e retornou. Foi um perrengue, outra história. E estávamos em 3 com 2 Sherpas, porque eu não tenho Sherpa, né? Eu sou um Sherpa, né? E eu converso com os outros Sherpas, né? O Nima e o Guru. Vamos sair às 7 também. Vamos sair todos os brasileiros juntos. Chega às 5 horas. Vento de novo. Cara, a janela tinha que ter sido à noite, não de dia. Se fosse de dia também daria pra gente ter se adaptado. Se fosse o caso, se eu soubesse que a janela ia ser das 5 da manhã às 5 da tarde, eu teria saído 3 da madrugada. Pra fazer cume 3 da tarde. Né? Mas eu não sabia. A janela dizia que ia ser à noite, cara. Nos 2 dias. E errou. A previsão errou. Não é? A gente... 5 horas chega os Sherpas na barraca. Vambora. Eu falei 7, não falei 17. Não, vamos embora. Enrolei os caras, porque eles queriam de qualquer jeito sair cedo. A gente saiu por volta das 6h30. Ainda tava claro. Tava anoitecendo. A gente começa a caminhar. O começo, assim, você anda pelo Colo Sul, sobe um morro, uma subida não muito íngreme, chega num platô. E vento. Vento vindo de oeste, batendo na gente, né? Só que eu tenho uma máscara de esqui que ela tem uma lente do tipo Transition, que ela vai do 0 ao 4. Então, quando é de noite, dá pra usar ela, porque ela vira um vidro, ela só protege o olho do vento, né? Uhum. O Pedrinho, a máscara dele, era só categoria 4. Então, ele não conseguia usar de noite. Então, ele saiu sem nada no olho. Quando ele chegou nessa plataforma, ele chegou pra mim, cara, não dá mais. Porque tanto jato de cristal de gelo na cara, a pálpebra dele já tava congelando. E ele ficou com medo de congelar o olho. Né? E aí, então, a gente parou, discutiu, né? Pra ter certeza se era isso mesmo, tal. Não, eu vou desistir. Aí eu falei pro Sherpa dele, então você desce ele até o acampamento, né? Tinha outros Sherpas da 8K lá, que estavam passando a noite, sem fazer cume. Ele fica lá, vai ter gente pra cuidar dele. E você retorna, a gente vai fazer o cume junto. E o Fred com o Sherpa dele, o Nima, eles não pararam quando a gente parou. E eles saíram rápido. Eles saíram, como diz aqui em Curitiba, no galeto. Não é? Eu perdi eles de vista. Aí, assim, o guru desceu e eu continuei sozinho. Só que antes da gente subir, como eu não tenho Sherpa, eu carrego minhas garrafas todas de oxigênio. Para fazer o cume, você precisa de 3. E aí o guru, gentilmente, se ofereceu para levar uma das minhas garrafas para eu ir mais leve. Tava com 2 só daí. Aí ele desceu com a minha garrafa. Comecei a subir, aí eu lembrei, putz, cara, a garrafa tá com o guru. E eu fiquei pensando durante toda a subida, cara, será que ele me alcança? Será que ele me alcança? Será que eu alcanço o Nima? Porque eu fiquei sozinho, quer dizer, fiquei sozinho no meio de outras pessoas desconhecidas. Sim, uhum. E o tempo foi passando, a gente perde a noção do tempo. E a ascensão tava indo de uma maneira boa, né? Até que eu chego num certo local e uma rampa inclinada e de neve e começa a ventar bastante. E é uma neve em pó. E aí ela tampa as pegadas, porque a galera subindo ali numa corda fixa fica pegada, fica umas plataforminhas, né? Umas escadinhas, né? Tampou tudo, né? E uma situação ruim. Nesse momento a minha máscara de esqui congelou. Então, por algum motivo, foi um vapor, né, da minha respiração para cima, né? E congelou por completo. Não dava para ver nada. Só consegui olhar para baixo e ver o que estava fazendo, que era jumarear pela corda, né? Usar o ascensor mecânico na corda fixa, ganhando altura. Quando você chega numa ancoragem, você tem que tirar e passar em cima da ancoragem e continuar, em cima de um nó de uma ancoragem, né? E nesse momento, cara, que tava, né, a minha viseira aqui congelando, aquela neve batendo na cara, aquele vento, começa a ter uma muvuca na corda e tem uma galera descendo.
né? Claro, né? O tempo piorou, ficou uma situação desconfortável e a galera começou a desistir. E aí eu olho nessa galera desistindo e eu vejo o Kami-Hita Sherpa. Quem é Kami-Hita Sherpa? É o Sherpa mais famoso no Nepal. Ele é o recordista de cumes no Everest. Ele fez 31 vezes. O que aconteceu, cara? O Kami-Hita estava guiando uma expedição do exército indiano. Tinha um monte de gente com ele, umas 10 pessoas, e ele ficou essa muvuca toda. Acho que até mais que 10. Essa galera estava desistindo. Quando os outros Sherpas que estavam trabalhando, nada a ver com o Kami-Hita, né, viram o Kami-Hita desistindo, Desistiram juntos. a galera começou a querer desistir também. E aí ele gerou um evento manada. Uhum. Aí todo mundo começou a desistir. O tempo tava ruim naquele momento, de fato. E eu fiquei ali parado, cara. Até mesmo assim, me mantive ali na corda, né? Preso na corda. Mas dei um espaço pra galera descer. Pensando, cara, de repente eu fico aqui parado, eu tô mais lento, tô parado. O guru pode chegar e a gente ir junto pro cume, né? E também às vezes pensava, pô, tô aqui parado, eu não vou conseguir alcançar o Fred com o Nima, o Sherpa dele. E nesse momento de confusão, cara, que também não tava enxergando muito bem, chega alguém e bate nas minhas costas. Aí eu olho, o cara vem, tira a máscara, era o Carlão, da Grade 6 de Campinas. O Carlão tava com a voz rouca e fala, vamos pro cume! Nossa, até tuço. Imitando ele. Tava sem voz. Aí sim, cara, aí me animou, né? Porque, porra, cara, quando eu vi aquela galera desistindo, me deu um frio na barriga. Me deu assim, cara, não acredito, velho. Não é possível, cara. Não dá pra continuar. Vai passar esse tempo ruim. Aí ele bateu, cara, aí eu falei, nossa, agora eu vou. E comecei aí, a gente começou a subir. Isso me deu um ânimo, cara. Me deu uma felicidade. Cara, eu não vou perder essa montanha. Todo o esforço que eu tive pra estar aqui, cara, não vou perder. Mas faltava oxigênio. Então eu ainda tava preocupado. De repente, uma pessoa descendo. 2, né? Era o Fred com o Sherpa dele, o Nima. O Fred, Pedro, tô congelando minhas mãos. Aí, putz. Bom, eu tava com o Sherpa, né? Cara, desce aí com o Nima, porque se você for continuar, cara, perde os dedos, né? E aí, então, já aproveitei, peguei a garrafa que tava ali com o Sherpa dele, né? E aí, pô, ok, meu cliente desistiu, ele vai se salvar, né? Mas agora eu consigo ir pro cume com as garrafas que eu tenho. E aí a gente continuou jumariando até a plataforma Balcony. Então a Balcony, como é um platô, é um lugar plano, então dá pra você ficar em pé, pegar sua mochila, pôr no chão e trocar o oxigênio. É um lugar estratégico para isso. Então, estrategicamente, as expedições chegam na Balcony, tanto importa se o oxigênio não acabou ou não. Eles pegam a garrafa usada e você troca. Aí eu tirei a garrafa, inclusive era a garrafa que eu tinha pego com o Nima. E a garrafa, ela tem o lugar onde você coloca o regulador, que você rosqueia o regulador, ele tem um parafusinho. As minhas garrafas, antes de sair do acampamento, eu afrouxei esse parafusinho. Só que eu peguei justamente a garrafa do Nima, tava super apertado esse parafuso. Aí eu tentei tirar, não consegui. Aí eu tirei as minhas luvas, são 3 camadas de luva. Eu tirei as minhas luvas para ir com a mão, porque não conseguia. Aí nesse momento, eu tava no chão fazendo isso. O Roberto Lucchesi, que era um cliente do Carlos Santaleno, ele me viu fazendo aquilo. Ele, calma que eu resolvo pra você. Aí ele tirou um canivete e afrouxou. Só que é o seguinte, eu tava com as mãos nuas. Tinha que finalizar o serviço, né? Então, assim, a máscara de oxigênio, ela é muito incômodo, assim, sabe? É muito complicado você tirar ela, botar aqui no pescoço, que você perde o movimento do pescoço como se fosse uma cervical. Então eu tirei a máscara, inclusive para poder desrosquear ali o regulador, eu desconectei do regulador. E ela ficou no chão. Eu não devia ter feito isso, eu tinha botado dentro da minha jaqueta. Quando você respira, umidade, condensa a sua umidade. Ficou no chão, congelou toda a umidade que estava na máscara.
E eu tive que ir lá botar o regulador e tudo mais, demorei uns 10 minutos. Aí eu fui, botei no 4, né? Pra poder respirar e tava congelado. Mas mesmo assim, quando eu botei de volta as minhas luvas, eu tava tão bem que eu consegui reaquecer minhas mãos. Que já tava num estado de resfriamento, né? Que a mão fica dura e começa a doer. Cara, eu botei as luvas e me aqueci, cara. Sabe? E assim, você colocar uma roupa quente na grande altitude não garante aquecimento. Porque para você gerar calor, você tem que queimar calorias. Para queimar calorias, tem que ter oxigênio. Se você tá numa altitude daquela e você tem álcool e tem uma churrasqueira, você pode pegar o palito de fósforo que ele apaga no álcool. O álcool vira água pro palito de fósforo. Uhum. Então tava bem, cara. Eu tava bem. Só que aí eu termino de fazer aquilo lá, olho pra trás e tô sozinho, cara. Lá na balcone. Me deu um frio, uma gelada na barriga, velho. Sabe? Falei, puta merda. Agora fudeu. E aí eu pego a máscara. Nada de oxigênio. Tava congelado. Aí fazer o quê, né? Aí eu olho pra cima. Tinha umas luzinhas lá pra cima. Aí apaga assim, nuvem, vento com gelo, com neve. Cara, fui na... De repente chegou um Sherpa. Sozinho, assim. Aí eu pergunto pra ele, você tá subindo ou descendo? Ah, tô descendo. Ah, de novo. Não tive o que fazer, cara. Peguei meu freio, engatei na corda e comecei a rapelar. Só que eu rapelo 5 minutos, quem que eu encontro na corda? O guru. O Sherpa do Pedrinho. Cara, de novo. Agora vai. Não é essa história que vai ter de desistência, não. Guru, vamos embora, cara. Vamos pro cume, meu. Vamos. No, Pedro Dai. Dai em Nepali é irmão. No, Pedro Dai. Let's go down. Let's go live. Too dangerous. Aí eu murchei de novo, né, cara? Aí não tem o que fazer. Só pedi pra ele, me ajuda aqui a descongelar a máscara. Então, pô, o cara descalou 9 vezes o Everest, né? Foi lá, mexeu. Põe de volta, não conseguiu, me ajuda de novo. Na segunda, desobstruiu a máscara. Vou rapelando. Aí eu encontro o Thiago Torricelli, que era outro cliente da Grade 6. Cara, ele ficou mal, velho. Esse cara tinha muito gás, treinou pra caramba, assim, tava muito forte. E que nem eu, cara. Não deu, os Sherpas desistiram, né? E ele ficou bem murcho, né? Eu passei por ele e continuei descendo, velho. E aí, então, encontrei mais uma equipe subindo. Cara, era umas 3h30, 4 da manhã quase. Os caras lá ainda bem baixo, sabe? Sei lá, 8.250 metros. Bem baixo. Não é horário pra estar lá. Fui passando por eles. O último pessoa desse grupo tinha uma bandeirinha da Argentina aqui no macacão. E assim, a Argentina é minha segunda casa, eu falo fluente espanhol. Comecei a trocar ideia com ele, né? O cara que trabalhava na Concagua também. E ele, assim, foi bem cético, né? Eu falei, agora parou de ventar, porque naquele momento lá embaixo estava sem vento. Ele falou, não, mas lá em cima eu tenho certeza que tá ventando. Desejei boa sorte e continuei descendo. Cheguei na barraca, tava ameaçando ali e saiu o sol, né? Entrei na barraca, tava ali o Pedrinho e o Fred. O dedo do Fred muito gelado ainda, mas já bem melhor, né? E aí a gente dormiu, cara. A gente descansou. O Thiago, ele chegou 40 minutos, 50 minutos depois de mim. Quando eu cheguei na barraca, eu tirei uma foto do Everest. Ele ainda tinha ali aquelas nuvens na horizontal, que é o jet stream. Quando o Thiago chegou na barraca, ele tirou a foto, como a barraca dele estava do lado da minha, mesmo ângulo, tudo, sem nuvem.
Cara, parou de ventar de manhã cedo. Que merda. Esses caras aí que o argentino tava trabalhando, todos fizeram cume. Puta merda. Aham. Perdemos o timing, velho. Uhum. Aí, pô, Pedro. Mas assim, naquele momento, cara, diante de todo aquele contexto que eu acabei de explicar, eu acho que não tinha outra Foi decisão. sensato. Outra decisão. Claro. Uhum. Eu não sabia que lá ali pra frente o tempo ia melhorar. Eu não sabia. Ia ser uma aposta, né? Ia ser um... E assim, pô, os Sherpas existiram. Isso pesou também pra mim, assim, na nossa moral. Você vê esses Sherpas desistindo, os caras super fortes, experientes, né? E aí você pensa, pô, é mais prudente desistir. Dava pra ter feito? Agora é fácil de dizer. Dava pra ter morrido também, né? Foi uma decisão, cara, baseado naquilo que tinha de dados na hora. E a gente tinha aquilo ali, aquele contexto todo, meu. Viseira de esqui congelada, máscara de esqui congelada, vento. O manual fala. Galera descendo. Desista, né? O manual. Então assim, vários sinais que dizia que pô, tinha que desistir. Cara, foi muito frustrante. Eu vou vou abrir pra vocês. Eu me senti muito frustrado porque eu escalo 27 anos. Demorei 27 anos pra ter essa oportunidade. Eu tava muito preparado. Muito preparado. Né? E é claro que, né, a dificuldade pra estar lá, né, é tão grande. Né, a dificuldade financeira. Né, que é uma coisa assim que você sabe que, putz, eu não posso perder essa oportunidade. Mas também eu não posso ser imprudente. Ser negligente, né, com o tempo, né? E não deu. No dia seguinte amanheceu, a gente juntou a Austrália e começamos a descer. Fred, Pedrinho, cara, força física, muito, né, muito vigor, saíram na frente. Meio que meu corpo, depois disso, ele, não fez cume, então deixa eu economizar energia. Desci muito lentamente. Sofrendo, para não dizer outra palavra. Sofrendo. Desci na sofrência. Cheguei no campo 3, a galera tava me esperando. Já fazia 2h30 que eles estavam lá me esperando. Você vê como eu desci lento. Eu ainda dormi mais 1 hora. Peguei minhas coisas e vou descer até o campo 2, que o acampamento 2 ele é mais confortável, né? Porque ele é plano. O campo 3 é assim, né? Uhum. Então, cheguei lá de noite, muito, muito exausto. Dormi 12 horas. E no dia seguinte, né, já cedinho, chega lá o guru e, vamos descer, vamos embora. Aí eu falei, guru, não dá pra esperar um pouco mais? Não, Dai, vamos descer. Peguei minhas coisas e desci tudo. Cheguei na base, cara, o acampamento da base tava quase todo desmontado. Assim, acabou a temporada. Né? E aí a gente retornou, né? Tipo, a gente ia pagar um helicóptero pra retornar pra Katmandu. Eu pensei que a gente ia pegar no dia seguinte, mas assim, rolou uma chance de naquele fim de tarde poder voar pra Katmandu. E a gente voou. Pra Lukla primeiro, né? Passamos a noite em Lukla, no dia seguinte já tava em Katmandu. Cara, tava muito cansado, assim, eu já escalei muita montanha. Se eu tivesse feito o Everest teria sido pra mim o meu cume de número 115 acima de 6.000 metros. Nossa Senhora. Né? Bastante coisa. Não rolou, né? E aí, passei alguns dias em Katmandu, passei 3 dias, 4 noites e 3 noites e 4 dias. Alterei minha passagem e vim um pouco antes pro Brasil. Fui pra Itatiba, minha mãe tava lá. E aí eu passei 5 dias lá em Itatiba. Primeira noite, cara, eu dormi 14 horas. Acordei exausto. Cara, assim, eu fiquei meio que assim, quando eu cheguei no Porto Seguro, né, na casa da minha mãe, meio que meu corpo desligou. Eu nunca aconteceu isso comigo. Olha que já escalei muita coisa. Meu corpo desligou. Como se minha alma tivesse saído do corpo. Eu fiquei num estado de esgotamento. Inclusive, eu não queria fazer nada. Cara, eu não queria ver uma mensagem do WhatsApp. Não queria responder uma mensagem do WhatsApp. Sabe? Eu só queria fazer nada. E ainda que eu seja muito consciente
de tudo que eu fiz, ainda que eu seja muito consciente de que naquele momento eu fiz a coisa certa com as informações que eu tinha, meu inconsciente, ele ainda briga comigo. Então ele às vezes me tortura um pouco, fazendo que eu tenha alguns sonhos. E não que os sonhos são imagens, mas ele não tem imagens, eu tenho sentimento que eu senti na hora lá que eu tava na plataforma balcone e fiquei sozinho. Aquele frio na barriga. Né? Então, assim, ainda fiquei sendo torturado um pouco pela minha cabeça. Mas, assim, faz parte da vida, cara. Então, assim, você leva fora da namorada, você pode ser mandado embora do emprego, você pode perder um ente querido, e você pode deixar de escalar o Everest também. Por enquanto. Ele tá lá, por né? enquanto. Não, ele tá lá. Se você for ver, o Everest é o menos importante disso. Não. Pode ser mais importante que outras coisas. Mas, mas, cara, tô resolvendo isso comigo, tá? Com certeza. Pedro, como é que você que escalou e fez tantos cumes, como você mesmo falou, como que funciona essa depressão pós-cume de você tá lá vivendo semanas no limite, na natureza brutal, e aí você volta para a realidade da burocracia, a realidade do trânsito, do aumento de impostos, assim, isso bate no montanhista? Ele bate, mas a gente também tem saudade dessas coisas. Não da burocracia e do trânsito. Mas, assim, a vida na cidade é legal, né? Então, assim, é legal fazer as duas coisas. Quando você vai para uma montanha, você valoriza, pelo menos por um momento, essas coisas do dia a dia, né? O edredom quentinho. Você abrir... Você, chegar no banheiro, você abre um negócio e sai água quente do chuveiro, entendeu? Né? Você tem uma privada e aperta um botãozinho e desaparece o dejeto, né? Você tem geladeira e tem comida fresca dentro. Você pode pedir comida pro aplicativo ou ir no restaurante, né? Então, assim, nossa vida é feita dos dois, né? É gostoso fazer os dois. Embora que a minha vida hoje em dia seja mais pra montanha do que pra cidade. Você fica mais tempo lá. Eu fico mais tempo na montanha do que na cidade. Então, pra você ter uma ideia, até eu chegar de volta em Curitiba, que foi agora no começo do mês de junho, eu só tinha dormido 3 noites na minha cama. Né? E eu mal cheguei, e daqui a 2 dias eu tô indo pra Bolívia de novo. Aí eu vou pra Bolívia, da Bolívia eu vou pro Peru. Direto? Direto. Isso é mais o quê? Mais um Aí mês? eu retorno só em agosto. Só em a gente agosto. tá gravando isso aqui em junho, tá? Hoje é dia 9 de junho? Hoje é 9. Só volto em agosto. Fica uns 4 dias. Aí eu vou fazer minhas expedições no segundo semestre. Que eu vou mais pro velho mundo, né? Então eu vou pra África. Fico 2 meses na África. Eu vou pra Uganda, onde fica a terceira montanha mais alta da África. Vou pro Quênia, onde fica a segunda. Vou pra Tanzânia, onde fica a mais alta. Kilimanjaro, que eu tô aqui com a camiseta. Isso tá tudo já como guia. Você vai tudo como guia. Tudo como guia. Inclusive, assim... E fala que não tem grana pra fazer de novo. Olha ali, o cara tá com a agenda. Mas eu tô trabalhando, né? Bom, então ganha dinheiro, depois você vai gastar lá de novo no Everest. Eu não ganho tanto pra gastar nisso, né? Eu consigo... claro que ao longo disso, eu vou fazendo umas montanhas também por conta própria, assim, sabe? Fazendo umas viagens paralelas. Então, assim, entre o Quênia e a Tanzânia, eu tenho tempo livre, eu vou pra Ruanda, né? Por quê? Por ir. Então, assim, até tenho... Eu gosto muito de montanhismo, mas, assim, também tem uns planos paralelos. Assim, por exemplo, eu quero chegar nos meus 50 anos de idade conhecendo 50 países. Então, assim, é legal conhecer um país a mais, ainda que eu não vá fazendo montanha, mas outras duas eu vou. Eu vou encontrar minha mãe. Minha mãe mora em Portugal. Eu combinei com ela. Em vez de eu ir para Portugal, vamos se encontrar na Turquia. Que eu saio da África, vou para Istambul. Legal pra caramba. Assim, a Turquia é um país barato. Assim como o Egito. Ano passado eu fui pro Egito. Né? Fui fazer montanha? Claro que não. Fui conhecer as pirâmides mesmo, os templos, a arqueologia. Adoro esse tipo de coisa. Então eu também vou aproveitando para fazer esse tipo de coisa. Às vezes não é só para fazer montanha. Eu tenho essa vontade de conhecer 50 países só pelo número, né? Uma bobagem. Mas tenho vontade de conhecer os países onde foram no passado grandes civilizações. Então conheci o Egito,
Então, eu gostaria de conhecer o Irã, porque é a Pérsia, o Iraque, onde tem ali a Babilônia, a Síria, onde tem os assírios, ir para Roma. É fácil ir para Roma, né? Para Grécia também é fácil. Difícil é para Síria e para o Iraque. E pro Irã. O Irã é fácil, mas é meio complicado, né? Tipo, depois você conseguir o visto americano, acho que você não consegue Dá mais. ruim, né? É. E dessas montanhas, todas essas mais escaláveis, assim, pelo cidadão normal, qual que é a mais bacana que você recomendaria? Ah, cara, tem tanta montanha legal, velho. O Kilimanjaro é uma viagem fantástica. É. Cara. Você Porque, pega assim, a parte da natureza lá, da opa, África também? Pego. Porque assim, Safari e tal. lá no o Kilimanjaro é uma montanha que você faz em 7 dias. Então, pra você sair do Brasil pra África e pra curtir só uma semana, é pouco. Claro que tem gente que vai, faz o Kilimanjaro e volta embora. Mas eu recomendo pra todo mundo. Façam safari. Primeira vez que eu fui pro Kilimanjaro, eu nem fui pro safari. Achava que era uma coisa de gringo, assim, sabe? Coisa de tiozão. E achava que eu ia andar num Jeep o dia inteiro, ia ver só os bichos com binóculo lá longe. Eu achava que ia ser coisa assim. Cara, tava totalmente errado, velho. É legal pra caralho. É lindo, lindo. E você vê muito bicho. Muito bicho. Você pode até passar a mão no leão. Só eu não recomendo porque ele pode comer teu braço. Isso Tão assim, num perto termo você que o chega. problema é teu, né? É, melhor não fazer isso não. Não vá passar a mão no leão, não. Cara, é muito bicho. Assim, eu já fui 3 vezes. E aí eu vou aprimorando esse roteiro de safari. Então, inclusive, cara, nesse safari eu vou incluindo alguns trechos, alguns locais, porque a gente vai pra Tanzânia, né? Ali naquela região da Tanzânia, pra Etiópia, Ali é praia, não é na Tanzânia? tem praia também, né? Mas onde fica o safari é um planalto. Aham. Serengeti, inclusive é 1000 metros de altitude. Serengeti tem uma cratera chamada Ngorongoro, um antigo vulcão. Então, assim, é uma cratera gigantesca, tem 100 quilômetros de um lado para o outro. Você desce as vertentes desse buraco, né, dessa cratera. Então, é como se a cratera fosse uma cerca. Então, é cheio de bicho lá dentro. Como se eles estivessem dentro de uma fazenda cercada, mas eles estão lá, é livre. Cara, é elefante, girafa, tem rinoceronte, mas difícil de ver, mas tem. Hipopótamo pra caramba, um monte de cervídeo, um monte de gazela, tal. Cara, zebra pra caramba, gnu, Legal. algumas que aves, avestruz. Cara, é muito top. É muito, uma baita experiência, assim, eu acho maravilhoso, assim, eu tô muito acostumado com montanhismo, então o safari pra mim é encantador. Aham. E assim, se você tiver mais tempo ainda, aí você vai pra praia. Porque tem uma ilha no litoral da Tanzânia que chama-se Zanzibar. Né? Aliás, Tanzânia é uma mistura entre Tanganica e Zanzibar. Né? Tanganica era o continente, né? Zanzibar é a ilha. É muito paradisíaco lá, uma ilha antiga, tem uma cidade histórica, né? Lá onde nasceu Fred Mercury. E, assim, é paradisíaco, um mar, assim, de um azul turquesa, muitos frutos do mar, comida excelente. Então, assim, para depois de fazer o Kili, fazer o safari, dar uma descansada, é perfeito. Perfeito. Né? É uma viagem linda, mas você não precisa ir tão longe. Né? A gente tem lugares lindos na América do Sul. Né? No Peru, trekkings maravilhosos, sabe? Na Argentina, o Aconcagua é uma experiência muito legal também, mas é difícil, eu recomendo para todo mundo. Não vai direto, porque é bom chegar com experiência, porque é uma montanha dura. Na Bolívia, cara, a Bolívia tá super barato hoje em dia, né? É um roteiro que eu acho diferenciado que eu ofereço, é o curso de alta montanha. Então, assim, a gente vai pra Bolívia, escala uma montanha chamada Huayna Potosí, uma montanha de 6.000 metros, é uma montanha alta, piramidal, assim, você olha pra ela e fala, nossa, deve ser muito difícil. E ela não é uma montanha moleza, é uma montanha que ela é técnica, mas num nível mais fácil. Uma dificuldade, usa-se técnica, mas não é algo verticalzão, entendeu? É um pouco mais deitado, mas você tem que escalar com corda, encordado, tem greta. Então é um local perfeito para dar um curso. Porque tem dificuldade, você utiliza as técnicas, mas não é perigoso. Então eu dou um curso lá, e não é um curso que eu só pego a galera, põe no gelo, faz isso, faz aquilo. Cara, muita teoria. Vocês estão vendo, eu gosto de dar aula. Eu sou formado em geografia. Então, cara, já começo assim, eu tenho aula, né, de medicina de montanha, né? Que é o quê? Ensinar a galera sobre aclimatação. O que é aclimatação? Como se aclimata? O que acontece com o seu corpo?
Se algo der errado, que tipo de doenças que acontecem? Como identificar o que você está tendo? Como resolver esse problema? Como evitar esse problema? Isso é importante. Cara, aula sobre paisagem. Você está na montanha. Você olha para a montanha, você tem que saber o nome daquela feição de relevo. Ó, aquilo ali é uma moraina. O que é? Um depósito de geleira. Como é que é formado? Então, sabe, eu ensino sobre as rochas. Tem gente que sabe, depois do curso, sabe identificar. Tipo, quais são as rochas que estão lá, né? Então, é muito legal, assim. Eu me divirto dando esse curso. Eu vou melhorando esse curso, então, assim, eu vou aprimorando, né? Eu vou vendo a dificuldade das pessoas, etc. Então, assim, é muito bacana mesmo, né? E tem um monte de roteiro que eu vou inventando, né? Todo ano eu vou inventando uma coisa a mais, porque, assim, eu tenho uma felicidade de que na nossa empresa, na Soul Outdoor, os nossos clientes retornam bastante, se tornam muito fiéis, porque eles gostam do nosso trabalho. Então, assim, a galera vai gabaritando, assim, sabe? Os nossos roteiros. Então, tem que criar roteiro novo. Então, por exemplo, na África esse ano, eu bolei esse roteiro de Uganda, né? Que tem esse local, esse maciço montanhoso chamado Ruwenzori, que tem o Pico Margherita, que é o terceiro mais alto da África, 5.000 metros. E é um local impressionante, porque você está no meio da floresta equatorial, né? Uma floresta que nem a amazônica. Você começa caminhando no meio dessa floresta e você vai subindo. Aí você chega em um certo local que você chega nos prados de altitude, né? Que aí vai ter as lobélias, aquela vegetação super exótica. E acima disso, rocha e depois glaciar. O Kilimanjaro, você não anda em cima do gelo. Lá no Ruwenzori, você atravessa um glaciar e anda encordado. Então ele é um pouquinho mais técnico. Então, assim, é uma segunda opção para quem já fez o Kilimanjaro, que é voltar para a África. E quem vai para o Kilimanjaro faz lá um safari na savana. Lá no meio da floresta equatorial do Congo, a gente faz um safari na floresta do Congo, aonde vivem naquelas montanhas os gorilas. Que é fantástico, fenomenal. E se não bastasse ter os gorilas ali nas montanhas, no Lago Vitória, que é o maior lago da África, que é a capital de Uganda, fica na beira desse lago, tem uma ilha chamada Ngamba, onde tem um santuário de chimpanzés. Então a gente vai conhecer outro grande primata. Então ele complementa muito o roteiro do Kilimanjaro. Desenvolvi também um roteiro no Japão. Você lembra do Japão, você lembra do Monte Fuji. Porra, Monte Fuji é escalável, né? Então vamos lá conhecer o Japão. Escala o Monte Fuji. Mas o Monte Fuji, sim, é uma montanha que você vai e volta no mesmo dia. Então, é rápido. Então, para você, né, já que foi do outro lado do mundo, vamos fazer mais coisa no meio da natureza. Então, ofereço também um trekking, né, de 4 dias. E depois tem roteiro cultural, em cidade, para conhecer a cultura japonesa, gastronomia. A gente vai para Kyoto, Osaka, Faz tudo Tóquio. parte do pacote. Tudo faz parte do Tóquio. Então, mistura cultura, gastronomia, natureza e montanhismo. Que, de certa forma, a gente faz isso também em Uganda, faz também isso na Tanzânia, no Nepal, né? Eu adoro levar a galera pro Nepal. Faço o trekking da base do Everest todos os anos, 2 vezes por ano. E não é só chegar lá e fazer o trekking. Chega lá, visita os templos em Katmandu, explico da cultura, o cara vai conhecer a cultura, a culinária. Tem que ter a mente aberta para comprar, porque é muito diferente. Eu adoro a comida nepalesa, né? E assim, eu gosto muito de carne, mas lá não tem, é vegetariano basicamente. Mas, cara, é uma comida muito saborosa. Então, se você for imaginar que a gente tá aqui no Brasil, porque os portugueses saíram da Europa em busca dessas especiarias aí. Curry, canela, açafrão, enfim, vários temperos, né? Que são o próprio açúcar, né? Cravo, que são originários da Ásia, né? Então os caras temperam bem a comida, eu acho bem gostoso. Então a gente faz esses tours gastronômicos também. E como é que faz para descobrir onde estão os roteiros? Tá lá no nosso site, que é Soul Outdoor, S-O-U-L, Outdoor, né? OUTD2OSR.com.br. Também tem lá no nosso Instagram, a gente vive divulgando bastante, né? Que é o Soul Outdoor Oficial. No meu Instagram, que é @prhawk, né?
Hauck, H-A-U-C-K. Então, assim, tô sempre divulgando esses roteiros, né? E ao longo do ano a gente vai tendo vários. Os grupos são de quantos, mais ou menos? Aí depende, né? Tem alguns locais mais populares, né? Que consigo ter um pouco mais de gente, mas no máximo umas 10 pessoas. 10 pessoas. É difícil ter mais do que isso, né? Às vezes tem roteiro que dá até um pouco mais, e aí parece uma demanda um pouco maior, absorvo, mas não são muito... Eu não gosto de massificar. Né? Eu gosto de ter um trato melhor com os clientes. Mas claro, né? Se eu for levar uma só pessoa, eu não consigo ganhar nada. Sim. Então eu preciso também de ter um retorno financeiro com isso, né? E eu vivo disso. Mas pagar o Everest é caro pra mim. É isso, meu nobre. Cara, eu saio dessa conversa querendo dar umas escaladas por aí. Massa, né? Por isso que eu fiz essas perguntas. Ó, era pra gente ter 1 hora de conversa, cara. Quando é legal, velho, passou de 2. Cara, assim, aquilo que eu falei no começo, né? Se você dá corda, a gente vai embora. Aí que é bom. Conversa show de bola, velho. Pedro, foi muito bom bater esse papo. Espero que você volte mais vezes, traga mais histórias. A gente fala também do passado, do teu início, teus perrengues diferentes. Aquela história da maionese tem que contar um dia aqui. Eu tenho várias histórias, então a gente focou mais no Everest, né? Mas se você chegou até aqui, né? Então, assim, como eu falei no começo, são 27 anos de montanhismo. No começo, eu fazia muita coisa... vou te dizer assim, meio inconsequente. Então tem várias histórias de perrengue, assim, sabe? Então, só pra ter uma ideia, uma palhinha, minha primeira montanha nos Andes, uma montanha de quase 6 mil metros que eu escalei com 18 anos de idade, eu fui pra lá de carona, na estrada, dedão. Você imagina as histórias que eu tenho pra contar. Sim. Foi uma viagem que eu fiquei 6 meses viajando de carona. Fui até o Ushuaia de carona, só dependendo de dedão. Quase nada de dinheiro. Então você consegue imaginar os perrengues que eu passei e as histórias boas que tem pra contar. Com certeza. No próximo episódio a gente vai com certeza falar disso. Se você curtiu essa história, vai ter mais, não se preocupe. Deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima.